Se aborrece com os atrasos, mas Ele perdoa. E aqui estamos pela teimosia, porque a voz está muito rouca, mas como não sou eu quem vai falar, e sim o soberano de Israel, então ele tem algo a falar para o seu rebanho, para as suas ovelhas, para os seus filhos, que do outro lado fica o tempo todo na expectativa de encontrar o libertador, Moisés. Seu Joaquim Marques Fernandes, Dona Luzia Fernandes. Como já foi dito, o braço de Moisés representava a esperança de Israel. Israel precisava seguir com a esperança em alta, com a fé em alta. E isso quem fazia, quem mantinha, quem dava condições para Israel, 3 milhões de escravos, 3 milhões de escravos que não tinha nenhuma noção de liberdade. O fato de Deus ter tirado Moisés do Egito, através do crime por ele praticado contra o egípcio, que o fez sair fugido do Egito e por 40 anos trilhar o caminho do deserto até o encontro com Deus, já era uma preparação, já era para que Moisés soubesse, conhecesse os mistérios do deserto. Vou ter que tomar um pouco de água aqui para ver se vai o negócio. Para que ele conhecesse, para que ele tivesse experiências amargas no deserto, porque pelo deserto depois ele viria transportando uma nação de 3 milhões de pessoas. Ele passa pelo deserto sozinho e agora ele vai passar o deserto com a responsabilidade de conduzir os filhos de Israel. Então, o homem escolhido por Deus, o homem escolhido de Deus, primeiro é experimentado. Primeiro, esse homem, ele é experimentado em todas as dores. Ele é um vencedor, ele venceu a dor. Ele passou pela dor que todos os seres humanos irão passar. Ele passou por lutas, por guerras, por desertos, por fornalhas. Ele passou pela cova dos leões. Enfim, ele teve que passar sozinho, sem apoio de quem quer que seja, sem quem quer que seja o incentivando, o alimentando ou lhe dando qualquer tipo de amparo, ele sozinho. Por isso que Dona Selma Batista, por isso que o homem de Deus, seu Joaquim Marques Fernandes, Dona Maria Luísa, vocês vão ter que perdoar a voz do pastor e vocês vão ter que se esforçar aí do outro lado para vocês buscar a compreensão, porque o timbre da voz está comprometido
A voz está comprometida e dificulta a compreensão do outro lado. Somente os filhos. Neste momento, para meditar e refletir nas palavras de Deus. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Você vai ter que se esforçar, e nós vamos ser breve, porque estou tomando uma medicação e a maldita friagem está comprometendo a recuperação. Então, o homem de Deus não é feito da noite para o dia. O homem de Deus não é uma gravata no pescoço de quem quer que seja. Não é um título que se dá a esse homem dentro de uma instituição ou de uma religião e alguém o segue e dá a ele ouvidos. Não, isso é falta de inteligência. Porque o homem de Deus leva anos para ele ser feito. Leva anos para que esse homem seja formado no deserto. A escola de fazer homem para Deus, se utilizar dele, não é a faculdade de teologia, não é a faculdade de filosofia, não é um curso dentro da instituição, curso de obreiro, 300 anos de curso de pastor, de auxiliar e de outras coisas mais, conversa fiada para boi dormir. Mas o homem de Deus não é feito em curso, não é feito dentro da sala de campanha. O homem de Deus não é formado colando envelope de campanha. E o homem de Deus, para ser sincero, não tem nada a ver com envelope de campanha. O homem de Deus é formado por Deus para atender a necessidade da ovelha dele. E a ovelha dele não está precisando de envelope de campanha. Precisa de algo muito mais do que envelope. Mas só quem tem para dar para ela é o homem que passa por cima dele. É o homem que se abnega, que renuncia. É o homem que se entrega 100% no altar. Aí o altar vai formá-lo. E a formação dele, não sei se você já assistiu aqueles filmes do Bop, lá no Rio de Janeiro, como que aqueles homens que vão combater o crime, eles são formados. Como que aqueles homens, soldados, tropa de elite, que vai combater os crimes bárbaros, que vai enfrentar os piores traficantes do Morro, do Alemão, da Vila Cruzeiro, do Jacarezinho, falando do Rio de Janeiro. Como que aqueles caras lá são formados todo dia numa ralação danada para combater crime, para combater o humilhante, para combater o ladrão, para combater o traficante, o sequestrador, para combater o homicida, o traficante. E olha que o ladrão, os mais periculosos que sejam, eles são café pequeno comparado a quem eu combato. Alguém falou: Senhor, alguém falou: Senhor, ensina-nos o que é fazer a obra de Deus. Aí Jesus ensinou: a obra de Deus é destruir a do diabo. Como que você vai destruir a obra do diabo? Sendo formado dentro de uma sala de aula, ou de uma sala de campanha dentro da igreja. Então não é um pastor, é um menino, é um funcionário com uma gravata que alguém intitulou ele. Alguém diz: você é o pastor, e ele está acreditando, coitado. Nem ele mesmo sabe da furada que ele entrou.
Porque todos os demônios vão entrar nele. Todos os demônios vão entrar nele, todos. Porque ele não tem o revestimento. Não é o Espírito Santo, não. Ser batizado com o Espírito Santo não é o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa, e ser revestido para fazer a obra é outra coisa completamente diferente. E o revestimento não é porque o pastor pôs a mão na cabeça e disse: você está consagrado. Conversa fiada. Conversa fiada. Para boi dormir. É porque ele foi levado ao deserto e não desertou, mas ele foi aprovado. Então agora ele está em condições para servir o soberano de Israel. É uma irresponsabilidade de quem coloca quem quer que seja para fazer a obra no altar como pastor. Ajudar uma coisa, ser um discípulo, um obreiro é uma coisa. Não pesa sobre o ombro dele a responsabilidade de combater o Satanás, o próprio diabo. O diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor, rangendo como leão, doido para te devorar, e ele vai te devorar, ele vai te comer, ele vai arruinar com a tua vida. Seu casamento vai ser um inferno, seus filhos serão problemáticos, sua saúde complicada e a sua vida financeira uma miséria, porque você ousa fazer uma coisa que você não está pronto para fazer, não. Eu sou a videira, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai, seu Joaquim Marques Fernandes, Dona Luzia Fernandes, Dona Maria Luísa Selma Batista, ou Wilson Pucá, dormiu, rapaz? Dormiu? Eu avisei, vai atrasar. Segura a onda aí, não dorme não. Não dorme. Eu sou a videira. Presta atenção. Verdadeira. Quando ele fala que ele é a verdadeira, ele está deixando claro que também tem os falsos, genéricos, fake news, que vão querer se passar por videira, por homem de Deus, mulher de Deus. Sou isso, sou aquilo. Conversa fiada para boi dormir e para os leigos acreditarem. Coitados, vai todo mundo no mesmo buraco. Meu pai soberano é o lavrador. Todo ramo que em mim não der frutos, ou melhor, não der fruto singular. Todo ramo que em mim não der fruto, não é frutos, fruto. Meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Todo ramo que estiver em mim e não der fruto, já era. Arranca fora. Todo ramo que em mim não der fruto, corta. Corta.
E todo aquele que der fruto, limpa, para que dê mais frutos. Então o ramo, que é você, que sou eu, que somos nós, que nos intitulamos, ou que dizemos que somos dele. Ele é o altar credenciado, a videira. O pai é o lavrador, é ele que cuida da videira, o altar credenciado de Jesus e de mais ninguém. Ele só cuida de Jesus, cada um cuida do seu filho. O único filho dele é Jesus. O filho dele é Jesus. Ele é o unigênito, o único filho. E ele cuida do filho. Agora o filho também faz filho, que é o ramo que está nele e que dá o fruto, que é o Espírito Santo. O fruto do Espírito, o fruto dele, da videira, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem os seus frutos. Vê se acorda, rapaz. Vou ler de novo. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não der fruto, corta-o. E todo aquele que der fruto, limpa para que produza, para que dê mais fruto, ou para que produza mais fruto ainda. Por favor, mantenha o silêncio no santuário. Aproveite este momento para meditar e refletir nas palavras de Deus. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, e se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós o ramo. O que permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque separado de mim nada podeis fazer. Separado de mim, quem é o pastor divino, coitado? O infeliz, não pode nada. Mas se eu estiver nele, aí eu posso tudo. Quem é Joaquim Marques Fernandes? Sem Deus, sem Jesus, nada. Quem é Luzia Fernandes? Sem Jesus, nada. Quem é Selma Batista? Nada. Exatamente nada. Menos do que nada. Mas se tiver nele, sem ele nada nós podemos. Qual o contrário? Qual o oposto? Com ele tudo posso naquele que me fortalece. Soberano, nada além, nada, absolutamente nada, além do que já foi, do que foi ordenado que fosse dito, e nada a quem, nem diminuímos e nem acrescentamos. Mas antes de seguir com a oração, eu peço perdão, meu Pai, pelo atraso, porque jamais eu poderia seguir falando
orando sem primeiramente e publicamente, diante de tudo e todos, inclusive de Satanás, reconhecer o meu atraso e não me dirigir à videira e também ao lavrador em busca do perdão. Fato é que, como o Senhor mesmo já disse, o espírito está pronto, mas a bandida, a miserável da carne, é fraca. A carne tem as suas limitações. A carne não consegue acompanhar a evolução do espírito. Por isso, meu Deus, me perdoa e, aproveitando a oportunidade, recupera a minha ferramenta de trabalho. Eu preciso da voz. Não apenas eu, mas os teus ouvintes, as tuas ovelhas, os teus rebanhos, precisa do timbre da minha voz, da clareza para a compreensão do outro lado. Então me ajuda, Senhor. Recupera a minha voz, as minhas cordas vocais, a minha rouquidão. Faz isso, não é por mim. Eu não estou pedindo por mim, mas pelo trabalho que o Senhor me incumbiu de ser a luz do mundo, de ser o sal na terra, de ser o promulgador, o embaixador do Evangelho, anunciador. O Senhor disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas eu preciso da voz. Eu sei que a friagem que nós tomamos lavando a igreja na quarta-feira foi imprudente. Perdoa a minha imprudência, porque tudo que fazemos, as madrugadas no mar, tudo que fazemos sem medir consequência nenhuma, é para abençoar o teu povo. Então, poderoso de Israel, que ao meio-dia a voz já esteja como tem que estar, para servir como voz, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, para chegar aos ouvidos esparramado em toda a terra. Porque há quem esteja gemendo, há quem esteja numa UTI de um hospital, numa CTI de um hospital, há quem esteja, meu Pai, gemendo, uivando dentro de uma cadeia. É o caso do Darcio, que está preso em Niterói, que me ouve todo dia e que tem se agarrado nas nossas mensagens, se agarrado na nossa oração, para não mergulhar na escola de crime ou do crime que existe onde ele está. E como ele, outros mais, no presídio de Jaci de Assis, de Pimenta da Veiga, em Uberlândia, no presídio de Araguari, em Minas Gerais, nos presídios de Belo Horizonte, nos presídios aqui de Sorocaba. Tem gente me ouvindo com um telefone escondido, ouve a nossa mensagem e incuba e esconde o telefone em algum lugar, esconde dos agentes e esconde dos demais criminosos que não querem ouvir a tua palavra. Mas há aqueles que nós estávamos formando dentro da cela, que eles precisam ser alimentados tanto quanto essa pessoa que me assiste, me ouve de outra cidade, de outro estado, de outro bairro, que fez do altar credenciado a sua fonte de alimento. Como diz a senhora lá em Uberlândia,
o meu alimento, o meu sustento tem vindo da boca do Senhor, das orações do meio-dia, do descarrego e das mensagens da madrugada. Tem sido para mim uma bênção. Estou edificada e estou edificando a minha casa. Eu tomei a decisão que esse é o meu altar. Aí eu envio através da conta os meus dízimos, as minhas ofertas, porque eu nunca vi em toda a história, em todo o tempo que eu sigo no Evangelho, que eu estou entregue a Jesus, eu nunca vi ninguém que seja honroso e cumpridor da sua palavra e esteja toda a madrugada e todo dia preocupado em nos manter aceso, em manter acesa a chama da nossa fé e alimentar o nosso ser por meio do Espírito da palavra, que chega com uma clareza para nós. E eu me sinto uma gigante, mesmo sendo uma senhora de 60 e poucos anos de idade. Eu me sinto como uma menina. Eu pego o áudio do Senhor, a transmissão do Senhor, coloco no iPhone, coloco o fone de ouvido na orelha e saio pelo parque para caminhar, para manter minha saúde, para manter a minha saúde, e vou ouvindo a tua voz. A exemplo da Isilda, aqui em São Paulo, a exemplo da doutora Renata e outros, que comem as palavras da Isanélia, a exemplo da Maria Luísa, da dona Luzia, a exemplo de Joaquim Marques, a exemplo de João Vitor e muitos outros, que alimentam o seu ser, não mais uma instituição, não mais uma religião, enfiado de dia, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dentro da religião, da instituição, da igreja, e deixando os valores, e deixando de olhar para os valores primordiais, que é a família, meu Pai. Então, poderoso de Israel, então Altíssimo, ouça o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa oração. Visite os hospitais, a UTI, a CTI do hospital. Aquele que está doente, desenganado pela medicina, seja curado, seja livre. Para isso o Senhor nos revestiu do teu Espírito. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Senhor nos enviou para curar e para pôr em liberdade todos os algemados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Meu Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor me ouve, meu Deus. Eu sei que nenhuma das palavras que saem da nossa boca, elas ficam perdidas pelo ar e pela atmosfera, mas elas chegam aonde tem que chegar e produz o fruto que tem que ser produzido. O Senhor disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Toda árvore que em mim estiver não der fruto, Ele corta, mas a que dá fruto Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então, meu Deus, nós queremos dar frutos, queremos ganhar almas, queremos ser um instrumento nas tuas mãos, para que outros venham ser o que somos, ter o que temos e serem completos. Consagra essa água na minha mão e na mão deles. Quando nós bebemos a água, todos nós sejamos fortalecidos. Abençoa a dona Selma e toda a família. Abençoa a dona Luzia e toda a família, o Sr. Joaquim, toda a família. Abençoa todos, meu Pai, os que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, e aqueles que posteriormente irão nos ouvir também. Beba água.
uma diferença gritante em ser filho e uma mera criatura. Não há salvação para a criatura, só para os filhos. Qual a chance da criatura se entregar no altar? Por isso nós vamos fazer uma corrente completa. Começar domingo agora. Vamos fazer uma limpeza e vamos levar o encontro com Deus. Porque a condição para ser filho é libertação, encontro com Deus e batismo com o Espírito Santo. Domingo, 9 horas. Agora a reunião vai ter que se estender de 9 a 10h30, porque vai ter que fazer um trabalho. Não tem jeito. Vai fazer uma faxina e depois levá-los ao encontro com Jesus e ao batismo. Mas o Espírito de Deus não habita em tempo sujo. Os obreiros se consagrem, porque você vai ver o que você nunca viu. Vai manifestar os piores demônios. Eu vou estar no Jardim São Pedro trazendo um ônibus de gente. O pau vai quebrar. Meio-dia a gente volta. Com licença.